Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Nós vamos tirar dúvidas, nós vamos trazer um conhecimento muito importante de um benefício aqui bem diferenciado, tá, pessoal? É um auxílio aí acidente, né? Será que é para todos os segurados? Como é que funciona esse benefício? Nós vamos tirar todas as dúvidas com relação a ele e você vai saber muitas vezes, né? Porque o INSS não informa, principalmente você que está de auxílio-doença, você não sabe dessas informações e você pode perder dinheiro, e nós não estamos falando de pouco, nós estamos falando de muito dinheiro, então presta bastante atenção, tá? Bom, o auxílio acidente é um benefício concedido para o segurado que sofreu um acidente de qualquer natureza, né? Resultado em sequela que reduza a sua capacidade para o trabalho habitual que exercia. Bom, até aí ficou claro, né? Sofreu um acidente de qualquer natureza, seria como o auxílio doença previdenciário, né? Não está relacionado ao trabalho. Mas também existe a possibilidade da sequela quando é resultado de trabalho, e nós também vamos falar aqui, tá, pessoal? Por isso que eu falo, é muito importante. Esse benefício ele tem caráter indenizatório e é pago mensalmente como uma forma de compensação pela diminuição da capacidade laboral. O auxílio acidente ele deve ser solicitado através do telefone 135, né, ou pelo portal Meu INSS. Após isso, será agendada uma perícia médica para avaliar a redução da capacidade. As principais características do auxílio acidente, né, são que os segurados do INSS, incluindo empregados, trabalhadores avulsos, segurados especiais e, em alguns casos, e trabalhadores domésticos, tá? Tem direito a receber, tá? Os requisitos é ter sofrido um acidente de qualquer natureza, não necessariamente relacionado ao trabalho, comprovar a redução permanente da capacidade e ter a qualidade de segurado na data do acidente, tá? Isso quer dizer o quê? Estar contribuindo com o INSS. Agora, uma característica muito atenta, né, que você tem que ficar da lei, tá? A lei não caracteriza ou não especifica o tamanho nem a porcentagem da redução dessa capacidade. Isso quer dizer o quê? Você ficou com uma sequela, não importa o tamanho dessa sequela, ela já pode te gerar um benefício de incapacidade. Mas quando isso acontece? Como isso acontece? Quanto eu vou receber? O que acontece se eu fiquei com uma sequela que diminuiu a minha capacidade? Eu ainda posso ficar de auxílio-doença? E se o perito cessa o meu auxílio-doença, o que eu faço? Bom, o benefício de auxílio-acidente, né, de cunho indenizatório, está previsto, olha lá, na lei, tá? O artigo 86 da Lei 8.203 de 1991 e será devido ao segurado acidentado ou portador de doença ocupacional. Agora nós já estamos falando daquele que está empregado, que resultarem em sequelas que impliquem redução da capacidade da atividade habitual. Quando você, por exemplo, tem um acidente de qualquer natureza, é diferente. Nesse caso aqui, nós estamos falando de um acidente ou, né, uma doença, no caso, ocupacional, quer dizer, relacionado ao trabalho. Isso muda tudo, tá, pessoal? Muda com relação a direitos, muda com relação a pagamentos e outra. Fora o INSS, esse benefício ser indenizatório, dependendo dessa sequela que você teve, ela pode se transformar em aposentadoria por invalidez e você pedir uma indenização fora do INSS, tá? Como deve ser um laudo de um auxílio acidente? Ele é diferente, esse benefício, tá? Ele é muito diferenciado. Um laudo ou atestado completo, né? Ele traz estrutura com informações como a data do acidente, a lesão, os tratamentos, a sequela, se há ou não limitação, quais são as limitações, né? Agora, qual é a vantagem do auxílio acidente, né? O auxílio acidente, ele tem caráter indenizatório, com o intuito de recompensar a redução da capacidade para o trabalho, né? E ele corresponde, olha só, a 50% do salário-benefício que deu origem à incapacidade temporária, o auxílio-doença. Não entendeu? Exatamente isso. Você está recebendo o auxílio-doença, você ficou com uma redução, né? Você recuperou, por exemplo, uma parte da sua capacidade para retornar ao trabalho que não lhe deixa mais incapacitado. Só que você ficou com uma sequela que reduziu a sua capacidade. Olha aí, você sai do auxílio-doença e tem direito a receber o benefício indenizatório
no valor de 50%, quer dizer, a metade do que você recebia quando estava de auxílio-doença. Olha só, a correção, né, do auxílio-acidente, ele também tem correção. Será proporcional aos números de meses, né, em que o benefício foi concedido. Portanto, para que o recebimento do reajuste seja integral, o segurado deve ter recebido o seu benefício por pelo menos um ano, tá? Nesse caso, seria para você receber, por exemplo, um reajuste quando tem anual, você receber integralmente esse reajuste, tá? Como aumentar o auxílio-acidente, né? Bom, existe uma revisão do auxílio-acidente que pode ser pedida, né? Se foi concedido com um valor inferior ao que deveria ser, ou se a análise, no caso que deixou de considerar alguma informação relevante para a concessão do benefício. Além disso, mudanças na lei e agravamento das lesões do segurado também pode ocasionar revisões, tá? O retroativo, tem retroativo quem recebe auxílio-acidente? Bom, esse prazo não existe, tá? A qualquer momento da vida profissional, né, o segurado, o trabalhador, ele pode solicitar o benefício. Uma pessoa, vamos dar um exemplo, que tenha sofrido um acidente ou uma doença ocupacional há 30 anos, né, relacionada ao trabalho, por exemplo, ainda pode pedir o auxílio-acidente e receber, olha lá, o benefício pelos últimos 5 anos de forma retroativa. Olha o que nós acabamos de trazer para vocês aqui. Um acidente ou uma lesão ocupacional, quer dizer, dentro da empresa, relacionada ao seu trabalho. Passou os 30 anos, você pode pedir sim um retroativo. Só que você não vai receber os 30 anos, você vai receber os 5 últimos anos. Olha lá, é necessário, tá, que você tenha o período de carência, né, que é o tempo de contribuições realizadas. A duração do auxílio-acidente, né, ele é concedido até a aposentadoria ou até o óbito do segurado, tá? E a acumulação, pode ter acumulação com outro benefício? Não, pessoal. O auxílio-acidente, ele pode ser acumulado com outros benefícios previdenciários, como o salário, mas não pode ser acumulado, por exemplo, com a aposentadoria, tá? Quem recebe auxílio-acidente aposenta mais rápido? A resposta é sim, mas tem um detalhe que passa desapercebido, tá? O valor recebido, né, a título de auxílio-acidente, ele deve se incorporar ao cálculo da aposentadoria, tá? Então ele tem que constar lá, a hora que está fazendo o cálculo de quanto você vai receber de aposentadoria, esse período ele consta sim. Para você solicitar o auxílio-acidente, né, documentação de identificação com foto, CPF, carteira de trabalho, comunicado de acidente de trabalho, que é a CAT, né, se for relacionado à sua função, laudos e exames que comprovem a redução da capacidade laboral. Quem recebe auxílio-acidente pode trabalhar na mesma função? O segurado de auxílio-acidente ele não fica impedido de continuar trabalhando, inclusive de carteira assinada, até na mesma função, né? Ele só não vai ter aquela capacidade que tinha antes, né? Quando encerra o auxílio-acidente, né? O auxílio-acidente, ele praticamente é vitalício, né? O segurado só deixa de recebê-lo em caso de morte ou na aposentadoria. No caso da aposentadoria, o auxílio-acidente vai cessar e o segurado passa a receber a aposentadoria com valor provavelmente mais alto, né? Quem recebe o auxílio-acidente pode ser mandado embora? O texto aprovado, né, altera a lei de planos e benefícios da Previdência Social, que atualmente assegura apenas a quem sofreu acidente de trabalho o direito de não ser demitido nos últimos 12 meses, tá? Após o fim do auxílio-doença. Pode receber 2 auxílio-acidente? Também não há possibilidade de receber mais de um, tá? Mesmo que haja um acidente ou mais uma sequela. A possibilidade, entretanto, é de se pedir revisão caso um novo acidente, né, seja da data posterior às contribuições, né? E os procedimentos, né? O segurado ele deve agendar o atendimento, como nós falamos, pode ser feito pela internet ou pelo portal Meu INSS, e o perito do INSS vai avaliar a extensão dessa sequela. Mas, como nós falamos, na lei não existe, né, um limite ou uma porcentagem de uma redução. Então, o perito vai avaliar se existe a sequela que diminuiu a capacidade, tá? Qual que é mais vantajoso aí no caso? O auxílio-acidente ou a aposentadoria por invalidez? Olha só,
Ambos são calculados, né, sobre a média de 80% dos maiores salários de contribuição. Porém, o auxílio acidente corresponde a 50% dessa média, né? Já a aposentadoria por invalidez, por exemplo, ela corresponde a 60%, né, em média, com adicionais conforme o tempo de contribuição. Se o benefício for aprovado, o segurado vai começar a receber os pagamentos mensais, que serão realizados pelo INSS, até que ele aposente ou até que ele venha a falecer. Então, olha aí, pessoal, com relação a transformar também o auxílio acidente em aposentadoria por invalidez, é possível. Pode, uma lesão hoje que diminuiu uma capacidade, mas ela pode ser, ter agravantes, ela pode, com o tempo, ela vai aumentando, ela vai piorando até chegar à invalidez. Aí, nesse caso, o INSS aposenta por invalidez, mas vocês viram, 50% do valor do auxílio doença. O perito, ele cessa o auxílio acidente, o auxílio doença, e passa a pagar o auxílio acidente, a metade do que você recebia do auxílio doença. Já a aposentadoria por invalidez, você vai receber 60% desse valor, tá? Então, olha lá, já aumenta um pouquinho, né? Então aí fica, cada caso é um caso, fica para você, segurado, para quem está me assistindo, saber se vale a pena. De repente você está de auxílio doença e não sabe se vale a pena aposentar por invalidez ou não. Agora, uma coisa, um alerta para muitos, né? Como eu falei, você pode perder um grande valor em dinheiro. Por quê? Porque os peritos, eles sabem que existe a sequela. Nós estamos de cara com o pente fino aí. O auxílio doença é um dos mais visados. Muitas pessoas, elas podem até se recuperar para retornar ao mercado de trabalho, mas ficaram com a sequela, né? Não consegue, por exemplo, levantar o peso que levantava, tem uma dificuldade, manca, sabe? Dependendo do tipo de lesão, o grau da lesão, ela se recupera, mas ela fica com a sequela que limitou ela. Essa pessoa, ela não tem mais aquela capacidade que tinha. Então, o perito, ele sabe. Agora vocês perguntam para mim, ele cessa o auxílio doença e concede o auxílio acidente? Não. Sabe quando ele vai fazer isso? Quando o segurado tiver esse conhecimento e cobrá-lo. E falar, escuta aqui, doutor, eu sei que eu já posso retornar ao trabalho, mas eu fiquei com uma sequela aqui que reduziu a minha capacidade, eu tenho direito ao auxílio acidente. Se você falar isso para o perito, você deixa ele sem saída. Por quê? Porque você conhece a lei, você tem conhecimento. E ele não vai poder negar. Ele não vai poder negar. Por quê? Porque é um direito seu. E os peritos não fazem isso, pessoal. Então, olha a importância de você estar assistindo um conteúdo desse aqui, 10, 15 minutos. O quanto você está ganhando de informação relevante para você. Só está sabendo dessa informação quem está acompanhando o vídeo até o final. Quem assistiu 1, 2, 3, 5 minutos e saiu, já não sabe dessa informação. Por isso vale a pena assistir todos os nossos conteúdos, tá bom? Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez no canal, eu espero que a informação tenha sido importante, tenha tirado dúvidas, que você tenha adquirido mais um conhecimento valioso que vai te ajudar, né? A intenção é essa. Espalhe essa notícia para algum vizinho, parente, amigo, alguém que esteja no INSS, conhecido seu, que precisa saber disso, né? Porque muitas vezes a pessoa é ludibriada exatamente pela falta de conhecimento. Gostou do vídeo? Dá um like. E outra dica, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber os nossos novos conteúdos em primeira mão. Você só tem a ganhar com isso, você pode ter certeza disso, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que já são inscritos aí há anos comigo, né? Me acompanham desde o início do canal, muito obrigado. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor. Tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.